Olá, você que nos acompanha, mais um programa Transparência, mais uma vez com o Kiko Magrini. Kiko, mais uma vez obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui e debatendo assuntos diversos para a população de Ribeirão. E também o Eduardo Soares. Tudo bem, Edu? Mais uma vez, né? Maravilha. Vamos sabatinar agora o vereador Marcos Papa. Gostei do sabatinar. Já é para te preparar. Sabatinar foi forte, mas é só uma brincadeira. Papa, tudo bem? Tudo bem, senhor. Correndo, né? Chegou correndo aqui porque estava em outra atividade. Tava em outra atividade, mas felizmente foi o tempo certo de estar aqui com vocês. Você, Sérgio, Eduardo, Kiko, para que a gente possa, na medida do possível, dar notícia através da TV Câmara para a população de Ribeirão Preto, que tem sido a nossa atividade aqui na Câmara. Legal, então vamos lá, quem começa? Você começa. Agora é a sua vez. Agora passo a bola. Agora é a sua vez. Fui mais esperto que você agora. Jogada. Papo, tudo bem? Bom te conhecer pessoalmente aqui. Queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho, acompanho ele há bastante tempo, Ribeirão. Fiquei contente de ver nas últimas eleições que você conseguiu uma cadeira aqui para poder estar trabalhando por Ribeirão aí, com suas convicções, enfim. Queria para a gente começar a abrir esse papo aqui, você falar assim, como é que você já analisou isso? Você tem 6 meses já aqui dentro, né? Na Câmara, como é que foi entrar aqui dentro, pisar aqui, seu primeiro mandato, ter sido eleito aí com bastante voto, com uma votação legal, expressiva aí, e como é que é essa passagem de bastão, vamos dizer, você aí representando o PV aqui dentro da Câmara? Então, Eduardo, também é um prazer muito grande estar pessoalmente com você e dizer que foi uma emoção muito forte, né? Uma emoção fortíssima vencer uma eleição. Eu já disse em outros programas que eu não esperava uma votação tão expressiva como a que eu tive. Então foi uma felicidade tremenda, né? Poder ver um sonho pessoal ser abraçado por um grupo de amigos muito grande, um grupo de amigos que entendeu esse movimento do Marcos Papa, que já tinha uma atividade pública nas instituições nas quais eu trabalho, mas não uma atividade pública partidária, né, político-partidária. Então, muitos amigos entendendo esse movimento e se colocando à disposição para ajudar. Olha, se você tomou a iniciativa de percorrer esse caminho, de abraçar trabalhos agora no campo da política, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, foi um momento de muita energia, né, de muita emoção e que, felizmente, dessa vez culminou na nossa eleição, uma possibilidade de ter uma cadeira no parlamento, para que a partir daqui, a partir do meio político partidário, a partir dessa instância do poder de Ribeirão Preto, que é a Câmara, a gente poder emprestar força política, emprestar capital político para as mudanças que nós desejamos no seio da sociedade. Então, uma emoção muito forte. E você me perguntou desses 6 meses, um aprendizado, né? Um grande aprendizado de alguém que não tinha essa experiência no legislativo, mas eu digo que nós trazemos a nossa bagagem das experiências, no caso do terceiro setor, que eu tenho uma experiência profunda e por um tempo grande, e também no segmento empresarial, da onde eu sou filho, né? Eu venho do trabalho em grandes empresas nacionais e multinacionais, nas quais eu aprendi a me relacionar com os meus pares, né? Com os meus clientes, e esse aprendizado que também você tem nas instituições, com as pessoas que acreditam no seu trabalho, com os colegas de diretoria, os conselheiros, eu digo que toda essa experiência amealhada no terceiro setor e no primeiro setor, vamos chamar assim, na indústria, no segmento empresarial, eu trouxe como experiência para hoje me relacionar com os meus pares aqui na Câmara, respeitando o poder que a população conferiu a cada um desses parlamentares e dentro de um contexto no qual nós temos que ter a habilidade de viabilizar o nosso trabalho, porque foi para isso que a população nos elegeu, mas também respeitando o espaço do outro, a iniciativa do outro, para que dentro desse contexto a gente possa fazer avançar aquilo que a gente acredita.
Papa, essa sua confiança, né, na época da eleição, das visitas que você fez, como isso está se tornando agora, depois de 6 meses, como disse o Eduardo, aqui na Câmara Municipal, já sentiu como que é o sistema, como que funciona tudo, qual é esse feedback que você, como vereador, está dando, está proporcionando para as pessoas, para a população de Ribeirão Preto, principalmente para quem confiou um voto a você? Kiko, está sendo uma experiência ao mesmo tempo prazerosa, mas ao mesmo tempo muito difícil. Eu vejo que a administração em Ribeirão Preto está muito ruim. A população tem uma percepção muito clara de que a prefeitura não está entregando um serviço que deveria para a população, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao fornecimento de água, ao fornecimento de um sistema sanitário de esgotamento adequado, num sistema de coleta de lixo, de tratamento desse resíduo que é produzido pela população de Ribeirão Preto nos hospitais, nos domicílios, na construção civil. Então é um trabalho prazeroso porque está na nossa biografia o atendimento à população. Eu dizia na época da campanha, quando eu iniciava a minha fala, nos lares, nas indústrias, que a população precisa aprender a perguntar para o político o seguinte: o senhor está dizendo que vai fazer, o que o senhor já fez para que eu possa acreditar? Porque levantar bandeiras é muito fácil. Difícil é quem tem currículo, quem tem biografia, quem tem experiência. E esse processo provoca uma desilusão na população. A população muitas vezes elege alguém porque é um jogador de futebol famoso, não futebol, um atleta famoso, um artista famoso, mas essa pessoa não tem currículo. Essa pessoa não tem história, ela não tem consistência. Então ela chega no poder, ela não sabe o que fazer. E a população se desilude. Mas só se desilude quem se iludiu. Então eu já dizia isso às vésperas da eleição e eu estou voltando para dizer a mesma coisa. Olha, você que confiou a porta da sua casa aberta para mim, você que me recebeu aqui no bairro, você que abriu a porta da sua fábrica, você que me permitiu. Porque num ambiente político tão degenerado que nós vivemos, numa falta de esperança, numa descrença que a população tem na classe política, você ser recebido e bem recebido é motivo de muita satisfação. É emocionante alguém abrir a porta da casa para você e dizer: olha, o ambiente político está assim, mas dá o seu recado aqui, diga que aqui você está vindo, né? E agora poder voltar e dizer: olha, eu estou voltando aqui na tua casa, eu estou voltando aqui na porta da fábrica, na porta da escola, para dizer que eu estou eleito, que eu tenho um mandato, né? Que não é todo o poder do mundo, né? Que sozinho eu não vou conseguir nada esgoelando lá na Câmara, com os parcos poderes de um vereador, mas eu tenho um mandato. Não é muita coisa, mas também não é pouca coisa, eu tenho um mandato, a população me conferiu o poder para defendê-la em nome dela. Então eu estou de volta aqui. E eu tenho notado, ao mesmo tempo, esse desatendimento à população de Ribeirão Preto, mas ao mesmo tempo uma esperança de que é possível ocupar as ruas e exigir dos políticos, das autoridades de um modo geral, que elas façam o trabalho para os quais elas estão sendo muito bem pagas, com o dinheiro do contribuinte. Então está sendo uma experiência, de novo, prazerosa de poder voltar e dizer: olha, você abriu a porta para mim, eu estou aqui de volta e quero que você me puxe a orelha se tiver alguma coisa acontecendo que não está de acordo com aquilo que você acredita, que você também me ajude nesse feedback, mas eu sinto que nós estamos com a possibilidade de fazer política com P maiúsculo de novo, que o Sérgio me perguntava no começo do meu mandato: Papa, você fala muito em democracia participativa, mas afinal, o que você quer dizer com isso, né? E eu dizia que nós temos um modelo de democracia representativa que, no meu entendimento, está falido. Eu percebo, e há uma percepção da sociedade, que as autoridades muitas vezes não representam essa sociedade. Eu digo autoridades porque a gente bate muito carimbo no político, né? Mas a gente sabe do juiz que vende sentença, do médico que às vezes falta com a ética. Então não é o político, é que o político também. Né? O político, um ser humano. É um ser humano. O político, o vereador, ele está na rua. O vereador é o primeiro contato com a comunidade. Né? Então ele é cobrado com uma força maior. Ele tem que cobrar mesmo. Quem quer partir para a vida pública tem que saber
que a população está desacreditada, está sem esperança, está exigindo, está voltando a exigir os seus direitos. Então eu dizia para o Sérgio, e repito agora, a democracia participativa, ela vem dizer o seguinte: olha, eu elegi meu representante, mas eu estou indo ir lá conferir o serviço dele. Eu estou indo lá conferir o serviço dele, estou lá para dizer o seguinte: olha, você está eleito e muito bem remunerado para você fazer o seu serviço e defender o interesse da população. Então tem sido um prazer realizar esse trabalho, mas ao mesmo tempo um esforço muito grande por perceber que a administração ela está falhando demais. Né? A população se vê desatendida em coisas elementares e busca o socorro do vereador, que acaba tendo que ter uma disposição atlética de atender a população, de estudar temas difíceis, como é o caso da futura concorrência do lixo em Ribeirão Preto, né? Que a gente aprendeu a falar a PPP do lixo, né? A cuidar da saúde. Então é prazeroso, mas está sendo um trabalho que não é fácil. Alguma decepção nessa sua chegada? Eu pensava que era assim. Não é. Agora eu estou entendendo por que não é. Não, Sérgio, francamente não. Não, eu acho que, de novo, só se desilude quem se iludiu. E o ser humano, nós somos falíveis, quer dizer, o político falha também, as autoridades falham também, então nós temos que ter respeito pelo colega que teve o poder da população que o elegeu e temos que aprender a conviver com as diferenças, né? Num regime democrático, você vai defender seu ponto de vista, eu vou defender meu ponto de vista, claro. E a gente vai conseguir uma síntese desse processo, dessas ideias, a culminância de uma síntese. A voz das ruas é muito importante, porque ajuda o parlamentar que quer entregar um bom serviço para a população. A autoridade, de um modo geral, ela tem o poder de ludibriar também. Eu te digo que eu estou fazendo uma coisa, eu te digo que eu estou lutando pelo combate à inflação, eu digo assim, eu vou combater a inflação, mas eu estou entregando uma inflação que está estourando o tempo todo. Quer dizer, nós voltamos a conviver no Brasil com a indexação de preços. Nós temos uma meta de inflação que é 4,5%, que já é uma meta altíssima para um crescimento de 1%, mas a meta passou de 6,5%, ela tem uma margem de tolerância. As nossas autoridades estão estourando a margem de tolerância da inflação o tempo todo nos últimos 26, 28 meses. Então já faz quase 3 anos que a gente está convivendo com uma inflação descontrolada. Mas eu digo, eu estou controlando a inflação tem que ser controlada, mas eu não faço a minha lição de casa, então a população percebe. Mas o povo está percebendo isso no supermercado. Todo mundo quando vai, nossa, eu não comprei nada. Está todo mundo falando a mesma coisa? Realmente. Gente, eu não comprei nada. A gente sente. Tem alguma coisa escondida aí. Tem alguma coisa errada. A população acaba sentindo. Você entendeu? Eu posso dissimular que eu estou combatendo a inflação, mas a população percebe a hora que ela vai no supermercado, a hora que ela vai na feira, que os preços, a inflação de alimentos nos últimos 12 meses está acumulada em 15%, não é em 6,5% a de alimentos. Isso pega a população, inclusive a população mais simples. É uma situação que não tem como tapear. Não tem como tapear, não tem como tapar o sol com a peneira. Aliás, a ida às ruas foi por causa disso, porque a população sente isso no posto de saúde. Sim. 8 horas para ser atendido, exato. Não são 2 horas, toma 8 horas. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus, e quando pega o ônibus, quando consegue entrar, é numa sardinha em lata. Quer dizer, foi mesmo, ninguém pode dizer que a população não tem razão. Tem razão sim de sair às ruas. Eu posso dizer assim, eu estou cuidando do transporte público, mas você pega o caso agora da Prefeitura de Ribeirão Preto nessa nova concessão. Você tem em Ribeirão Preto 2.700 pontos de ônibus, só 500 com banco e cobertura. E nós indicamos um modelo para resolver isso em 12 meses, sem a Prefeitura gastar R$1. Inventando a roda? Não. Copiando a cidade de São Paulo. O prefeito Kassab fez em 2009, foi motivo de um editorial na Folha de São Paulo extenso, e eu coloquei isso para a Transerp já no ano de 2009, que era o seguinte: o que foi feito lá? Você cria um padrão de anúncio publicitário, no qual você vende para o anunciante aquele espaço publicitário, e o anunciante é responsável pela construção do ponto, que também é padronizado. Então eu padronizei um ponto de ônibus, um modelo de anúncio, e eu abro uma licitação. Então em São Paulo, em 12 meses, a Prefeitura fez 10.000 pontos de ônibus com banco e abrigo,
sem gastar R$1, o anunciante pagando pelo ponto. Aqui em Ribeirão nós tínhamos que fazer isso. Faltam 2.200 pontos de ônibus com banco e cobertura. Qual era a minha ideia? Vamos criar um padrão de ponto, um padrão de anúncio, no qual o anunciante paga pelo ponto. Como o foi que a prefeitura... com os viadutos na cidade. Empresas de tintas da cidade pintaram todos os viadutos da cidade. Mas a prefeitura fez um crime. Ela concedeu ao concessionário a construção de apenas 500 pontos de ônibus em 20 anos e ao concessionário que vai explorar o espaço publicitário. Isso não é defender o interesse da população. Então, isso foi uma decepção para mim, porque não era uma novidade. Já havia um caminho sugerido a ser seguido que não foi seguido. Então não atendeu o interesse da população e atendeu ao interesse do concessionário. Vou te dar um exemplo do que poderia fazer com a receita desses anúncios. Além de não gastar para fazer os pontos de ônibus no primeiro ano, no segundo ano isso poderia ser uma receita alternativa para subsidiar o preço da passagem. Com certeza, abaixar inclusive. Peraí, mas vamos de novo com essa informação aí que não sei se para vocês é nova, para mim é nova. Ribeirão tem quantos mil pontos? 2.700 pontos de ônibus, apenas 500 com banco e cobertura. E a concessionária vai fazer só esses 500? A concessionária vai fazer apenas mais 500 mais em 20 anos. Em 20 anos. Pelo menos é o que está no contrato. E não estando no contrato, você vai exigir o que do concessionário? Nada, não pode. Faz 501. Falou, Sérgio, desculpa, mas... Não foi combinado. Não foi combinado, está no contrato, eu estou fazendo o que você me exigiu no contrato. Então nós poderíamos fazer esses outros 2.000 com esse modelo de concessão, no qual eu crio um modelo de ponto, um modelo de anúncio, e você, anunciante, paga pelo ponto e a receita desse espaço publicitário vem para a prefeitura. Mas infelizmente não foi. Mas é possível fazer isso ainda? Creio que não, porque o contrato é por 20 anos. A gente teria que romper um contrato. Então fica difícil. O que pode se fazer é o seguinte: os próximos pontos serão assim. Isso, que a população vai crescer. Por isso que eu estou perguntando. Nós podemos ver se há uma brecha no contrato, mas que a prefeitura perdeu uma grande oportunidade de incentivar o usuário de transporte coletivo a ter um ponto de ônibus com banco e abrigo, perdeu essa grande oportunidade. Mas aí também não ia ter um problema com a lei da cidade limpa, os pontos? Não, porque a lei Cidade Limpa, você não tem em Ribeirão Preto hoje pontos de ônibus com anúncios? Já existe. Já existe. Quer dizer, existe uma abertura na lei Cidade Limpa para que se faça isso, para que se permita um anúncio num padrão, num tamanho. Os comerciantes tiveram que readequar o anúncio na própria fachada ao tamanho permitido por lei. A gente usaria o mesmo cálculo para o ponto de ônibus. Padrão. Então essa oportunidade foi perdida e foi um pecado, porque você vê no caso de Ribeirão Preto, a exemplo de outras cidades brasileiras, nós vivemos um drama terrível que é a quantidade de automóvel nas ruas. Existe uma política de uma nota só do governo federal de incentivar o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. O que está acontecendo? O trânsito nas cidades está entrando em colapso, está ficando ruim para todo mundo. E eu gosto de repetir uma frase do prefeito de Bogotá, que ele dizia que, ele diz, né, que uma cidade boa de se viver não é aquela na qual até os pobres andam de carro, mas aquela na qual até os ricos usam transporte público. A gente está fazendo o inverso. Né? Mas o Brasil está fazendo o inverso faz tempo, acabou com as ferrovias também, que para mim foi um crime. Mas uma novidade do governo federal agora, o governo abriu mão do imposto da gasolina, do imposto da CID. No primeiro momento você fala assim, puxa, mas um imposto a menos, né? Havia 8% lá da CID. Só que a CID era um dinheiro para ser usado na aplicação de melhoria da infraestrutura de transporte coletivo. Essa renúncia fiscal já chega a 22 bilhões de reais. É muito dinheiro que poderia ter sido usado em benefício do transporte coletivo, corredores de ônibus, metrôs de superfície, expansão do metrô nas grandes capitais, né? E não. Ela está sendo usada simplesmente para incentivar o consumo de gasolina. Está na contramão do que o mundo faz. Eu só espero que o governo federal, que abriu mão desse dinheiro e criou essa situação caótica no transporte coletivo, que agora desista de vez da ideia do trem-bala. Tomara. Entram interesses comerciais, né? Infelizmente, a gente sabe que a indústria automobilística no país é a que é mais ostentável. Mas aí o município sofre, né? Todos sofrem. Às vezes a pessoa pergunta, mas Papa, você está abordando o tema federal? Eu estou abordando o tema federal porque impacta na vida do cidadão. Totalmente. E as pessoas vivem nas cidades.
Então essa questão de congelar o preço da gasolina, que foi o que a Petrobras fez, criou uma distorção no mercado de etanol, na cadeia produtiva do etanol, que está estragando aqui. Nós já tivemos na nossa região de Ribeirão Preto 41 usinas fechadas. Quem que aguenta competir com a Petrobras? Nunca, né? Que é uma das maiores multinacionais de energia do mundo. É difícil. Com certeza. Tanto isso é verdade, só para concluir esse raciocínio, que então, sendo incentivado o consumo de gasolina, o Brasil está importando muita gasolina. E o governo federal está fazendo dumping. Ele importa a gasolina por um preço e vende mais barato aqui dentro. E não para de aumentar a importação de gasolina. E não para de dar prejuízo para a Petrobras. Então precisamos agora construir refinarias do Brasil. A presidente Dilma abriu uma licitação para a construção de 5 novas refinarias. Quantos interessados? Nenhum. Como é que eu vou abrir um negócio concorrer para competir com a Petrobras, que está importando a gasolina por um preço e vendendo mais barato aqui dentro? Então, além de quebrar, além de fazer o caixa da Petrobras estourar, e não por outro motivo, as ações da Petrobras não param de despencar, eu desorganizo a cadeia do etanol, fecho 41 usinas e não tenho mais um combustível ecologicamente mais correto, não perfeito, mas mais sustentável à disposição do consumidor. Então eu desorganizo isso e, voltando à sua pergunta inicial, eu posso, a autoridade política eu posso dissimular, mas a realidade me joga na cara a inflação fora de controle, o trânsito caótico nas grandes cidades. Então, a gente estava falando de democracia participativa, você sempre trabalhou muito com isso, né? Não é de hoje que você, desde a sua história, vem defendendo, inclusive, isso, né? E a forma como fazer. A gente estava falando até no outro programa aqui da questão dessas manifestações e tal. Eu acredito que você tenha visto de forma muito positiva isso. Mas você acredita que isso tenha despertado exatamente que essa onda, vamos dizer assim, né, de manifestações, isso tem despertado mais para que o indivíduo pense coletivamente, né, inclusive politicamente, não no sentido só partidário, mas exatamente de atitudes políticas, de pensar politicamente uma cidade? Inclusive aqui em Ribeirão, você acha que tem sido benéfico para isso? Porque a gente viu que na última eleição, assim, a gente estava até discutindo isso, que o eleitor assim, tem esse descrédito agora, né, na política. Então, vota em qualquer um, ninguém vai resolver e tal. Você acredita que esses movimentos sociais têm servido exatamente para criar essa consciência? Olha, eu acredito assim, que eu vinha dizendo isso, que há um movimento da sociedade, as pessoas falam que é ativista de Facebook. De sofá. Né? Ativista de sofá. E eu vinha dizendo que num dado momento isso iria transbordar das mídias sociais para as ruas. Porque chega um momento que a população ela quer fazer alguma coisa. A panela explodiu. Explodiu. Eu dava um exemplo no caso de Ribeirão Preto, na luta da campanha dos 20 vereadores. 20 vereadores bastam para Ribeirão. A população assimilou essa mensagem e participou. Eu entendo que esse movimento da população nas ruas guarda uma relação muito forte com o desatendimento, né? Os governos não vêm atendendo a população. A sociedade paga impostos elevadíssimos e não tem serviços em contrapartida, não tem a prestação de serviços que merece. Então a população não está bem atendida nos serviços públicos, a inflação está de volta e nós estamos vivendo numa democracia. Então a população foi para a rua. Creio que é o caminho, acho que a população aprendeu que ela vai precisar partir para o trabalho. Eu pontuava com o Sérgio na entrevista anterior a questão do teatro de arena. O movimento pró-arena nasceu em Ribeirão Preto de um conjunto, de um grupo de artistas e de produtores culturais que se reuniram e falaram, vamos parar de reclamar do movimento pró-arena? Coincidentemente, essa reunião um dia se deu na casa de uma ex-namorada minha. Eu participei dessa reunião e por isso que eu sou membro de organização do movimento pró-arena. E nós falávamos isso, quer dizer, vamos parar de reclamar que não tem mais o teatro de arena e vamos organizar um movimento e exigir do poder público que assim o faça? No primeiro momento, a prefeita resistiu dizendo da falta de dinheiro para o orçamento da secretaria. A secretária Adriana foi favorável, mas também argumentava a falta de orçamento. Nós fizemos 9 ações multiculturais nos domingos no Teatro de Arena, conseguimos formar um público que chegou quase a 900 pessoas e esse público, mais essa classe artística, pressionou, 1,5 milhão foi colocado no orçamento e o projeto que havia sido
feito pelo prefeito Gasparini foi executado agora pela prefeita Darcy Vera. O teatro ainda não foi reinaugurado, é um atraso muito grande. A administração falhou em prometer o teatro para o aniversário de Ribeirão Preto e não entregou, mas o fato é que a população se mobilizou e o teatro de arena vai ser devolvido à população. Nós temos nesse exemplo que o caminho agora é esse. A lei da ficha limpa, com todas as suas imperfeições, não partiu da classe política, ela partiu da população. Qual vai ser o próximo passo? Transporte coletivo digno. No caso de Ribeirão Preto vai ser difícil, porque nós estamos amarrados num contrato de 20 anos. Começou praticamente agora. Agora, mas a população está pedindo o quê? Eu quero ver as planilhas de custo. Então vai ser um processo de amadurecimento dos movimentos sociais que descobriram o quê? Se eu for para a rua, os políticos se mexem. Tá, e agora? O que eu faço? Vamos estudar, vamos trabalhar. Então, você acredita que as pessoas estão se organizando, estão se preparando para esse novo modelo de gestão? Creio que sim. E os políticos? Quem está no poder? Está preparado para isso? Olha, vamos pegar alguns exemplos. Eu acredito que não, mas é importante a gente pontuar. Eu vejo uma falha grave na fala da presidente Dilma quando ela vai à TV fazer um pronunciamento e diz uma mentira para a população. Gravíssimo isso. Qual mentira? Ela disse para a população que não está sendo usado dinheiro público nas obras da Copa do Mundo. E está. Por que está? Porque o BNDES empresta dinheiro subsidiado para as empresas que venceram as licitações. O dinheiro do BNDES vem do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional paga para a população, para os investidores, uma taxa de juros que é a Selic, que está subindo agora. A diferença de juros que o Tesouro paga para o BNDES já está em muitos bilhões de reais. Então o governo está colocando muito dinheiro na Copa do Mundo. A presidente jamais podia ir para a TV dizer que o governo não está pondo dinheiro na Copa do Mundo. Então, os políticos não estão preparados. Há um desespero, um assodamento em dar uma resposta para a população, mas a gente percebe que essa resposta não pode ser assim. Outra falha da presidente, dizer de um plebiscito. O próprio partido, a própria base dela diz, presidente, é impossível. Como é que eu posso criar um plebiscito em 45 dias e dizer para a população, explicar o que vai ser feito, uma montanha de dinheiro que vai ser gasta nesse processo? Então, os políticos precisam aprender a ouvir menos os marqueteiros e mais a população. No caso de Ribeirão Preto, eu enxergo como um gesto de boa vontade da prefeita receber o movimento na companhia do superintendente da Transerp e nós vamos ver agora um processo de amadurecimento. A planilha está na mão da nossa Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto, que em conjunto com o Ministério Público e a sociedade civil vão chegar num número. Isso é uma grande novidade, é uma boa notícia. Nós vamos ter que fazer isso para outros segmentos. No caso do lixo, nós criamos aqui, eu sou presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, criamos aqui um grupo de estudos, um ciclo de estudos, durante 5 quartas-feiras à noite. Ficamos aqui das 19 às 23 horas com 5 advogados da OAB, ambientalistas, empresários, população, sociedade civil organizada, estudando a futura concorrência do lixo. Apontamos 34 irregularidades. O nosso relatório final, em conjunto com a OAB, entregue no Ministério Público, virou um inquérito civil. A PPP do lixo está parada, está travada. Por quê? Nós não queremos a PPP do lixo? Queremos a concorrência do lixo, não necessariamente uma parceria público-privada. Que a nossa Comissão de Meio Ambiente entendeu que não haveria necessidade de uma PPP, porque a parceria público-privada, para o nosso telespectador acompanhar, ela ocorre quando, por exemplo, o município, o estado, a federação não tem condição de fazer um investimento. Então está lá o estado investindo em educação, saúde, segurança, saneamento básico, mas tem que fazer um novo metrô, tem que construir uma nova rodovia. Então eu pego um parceiro privado, eu sou o parceiro público, por isso parceria público-privada, PPP, e digo, olha, você constrói e explora esse serviço por 20 anos, depois de 20 anos volta para cá. Não é o caso do lixo em Ribeirão.
Você não tem necessidade de reunir todos os serviços de lixo num contrato só, que vai criar um endividamento muito alto para a cidade, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Você poderia dividir em grandes blocos e fazer concessões. Mas que seja, se a prefeitura decidir que vai ser uma PPP, que seja, mas que ela contemple todos os serviços que a população precisa. Hoje você tem 5 mil caçambas de lixo da construção civil sendo atirado em área de preservação permanente, córrego, terrenos baldios, proliferando lixo, proliferando dengue. Né? Não, tem que ter um bom contrato. Mas o fato da sociedade ter se unido em torno de um ciclo de estudos, analisado 700 páginas de um contrato, é difícil. Com certeza. Mas produzido um relatório que virou um inquérito civil, que as autoridades estão tendo que correr lá para responder, e que isso vai fazer com que o serviço de lixo de Ribeirão vai ser melhor, então é uma prova de que nós podemos fazer uma comunicação com a sociedade, mas aí a sociedade vem se a pessoa tem legitimidade ou não. Então quer dizer que o que está, posso dizer, não errado, mas o que não está sendo aplicado é o formato do sistema. O que falta então? A população cobra aí do poder público. Vocês, vereadores, estão fiscalizando, né, chegando junto ao poder público. O que está faltando? É o sistema mesmo que está errado? Não, eu não acho que o sistema está errado. Eu acho que está faltando esse ator importante no processo democrático, que é a população, exigindo os seus direitos. Você contrata um serviço na sua casa, você vai lá conferir se ficou bom. A sociedade precisa conferir se o serviço que ela contratou do representante dele está bom. E aí é a participação. Dá trabalho? Dá, porque a gente está trabalhando, tem que cuidar do nosso trabalho, cuidar de filho, da família, da nossa casa. Não é fácil, mas ao mesmo tempo não tem outro jeito. Né? Você falava de fazer política através dos movimentos sociais. A população precisa descobrir, por exemplo, a questão dos conselhos de direito. Eu não preciso fazer política por um partido político, mas eu gosto de educação, eu vou lá no Conselho Municipal de Educação. Né? Agora vai criar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, por força da exigência da população. Quem que vai representar a sociedade civil? Vimos lá que não existe uma associação de pedestres, mas aí você fala assim, nossa, mas uma associação de pedestre precisa? Mas por que não? Por que não? Né? Por que não ter uma associação de pedestre exigindo que se aplique em Ribeirão Preto o estatuto do pedestre que já tem na lei, mas não é cumprido? Você vai atravessar em algumas rotatórias em Ribeirão Preto, é um desafio. Vamos pegar o exemplo da rotatória da confluência da Avenida 13 de Maio com a Meira Júnior. Tenta atravessar daquele posto de gasolina para o supermercado. Bem citado. Possível. Você não consegue, é carro, moto. A hora que você consegue desviar do carro, vem uma moto cruzando. É um desespero. E a saúde e a vida da gente em risco. Então, vai nascer o estatuto. O estatuto do pedestre existe, até o vereador Parada, que é um dos colegas aqui da casa, que está empenhado nisso. Acho que é um trabalho divino que ele se propôs a tirar do papel. E a gente tem que dar todo o apoio para isso. Mas então, vai compor o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Como é que está o Conselho Municipal de Esportes, que é a nossa próxima reunião com o secretário Palincas e com a prefeita Darcy? Por que não tem o Conselho Municipal de Esportes eleito em Ribeirão Preto, com sociedade civil, né? Com as indicações do governo, mas a presidência é na mão da sociedade civil. É isso que a Constituição de 88 estimula. Então a população está descobrindo que, puxa, eu posso fazer política não num partido político. Eu vou tomar conta dos conselhos de direito. Colaborar com a gente mesmo. Né? Eu tenho que ser esse agente de transformação social, não ficar só esperando. Né? Tem Nossa, que bonito você falar isso, né? Um agente de transformação social. Eu vejo que eu venho então do terceiro setor, como a gente falou. E a gente aprende que a fazer o bem, não para ir para o céu, mas a fazer o bem para ser feliz. Eu me sinto bem fazendo o bem. Nós falávamos do apóstolo Paulo aqui na epístola dele aos Gálatas, onde ele estimula a prática do bem. Que a gente não desfaleça na prática do bem. Imagina se a gente levar esse raciocínio para o exercício da cidadania. Eu exerço cidadania porque eu sou feliz assim. Estou colaborando. Eu estou colaborando, eu quero ver lá no meu bairro. bairro. Puder fazer a sua parte. Nós vamos produzir a maior revolução social pacífica que esse país já assistiu, simplesmente ocupando o espaço que é nosso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que desde que eu entrei aqui eu faço essa mesma pergunta em todo o programa.
A saúde. Todo mundo diz, todo mundo, até profissionais da área, que Ribeirão Preto não tem problema de dinheiro na saúde. Que o SUS... Eu te provo que não tem. Aí, também vai falar. O SUS é magnífico. É o melhor sistema que o mundo tem. Mas não é isso que a população vê. O cara vai na UBS, na UBS, sei lá quantas S, e sai de lá sem saúde, sem atendimento. A demora, às vezes. A demora. O que acontece, então, já que não falta dinheiro, já que não falta médico, porque não dá para achar que Ribeirão falta médico, não dá para achar isso. A estrutura foi montada, a UPA, por exemplo, foi montada na cidade de Ribeirão Preto e todo mundo diz, nossa, a estrutura nós temos, médico não. Se vai para o pronto-socorro central, diz que médico tem, mas estrutura não. Aí entra na sua pergunta, acontece? O que acontece? Todo mundo realmente reclama que a saúde está doente. E outro dia nós vimos todos os vereadores, todos sem exceção, gritando aqui igual a população grita na rua. Tem algo errado, tem algo errado. E alguém já descobriu o que está errado? Então, eu não sou da área, né? O vereador ele não consegue ser doutor em tudo e nem tem que ter essa presunção. Mas ele pode emprestar força política para que algumas coisas andem. Então eu vejo que Ribeirão Preto, eu falei que eu ia aprovar, a Constituição Federal determina que os municípios gastem no mínimo 15% do seu orçamento em saúde. Sim. Ribeirão Preto gasta o dobro. Ribeirão Preto gasta o dobro, gasta 30% do seu orçamento na área de saúde. Então eu creio que esse dinheiro não é bem aplicado. Acho que existe um desperdício de dinheiro. Porque não é possível que você gaste o dobro do que a Constituição determina e você não consiga entregar um bom serviço de saúde para a população. E o mesmo eu falo no âmbito federal. Quer dizer, o brasileiro paga uma das maiores cargas tributárias do mundo. Pois é. Do mundo, nós pagamos a carga tributária no Brasil, ela tem padrão europeu, ela tem padrão de primeiro mundo. Mas o atendimento não é. Mas o serviço que o governo federal dá para a população é de terceiro mundo. Então nós temos uma carga tributária de primeiro mundo pesadíssima. O governo teria a obrigação de entregar um serviço de saúde muito bom. Nós vemos boas iniciativas, né? O programa de saúde familiar é uma boa iniciativa, o programa das UPAs é uma boa iniciativa. Mas como é que está o atendimento à população? Está muito ruim. A gente tem um caso de uma BDS aqui do lado da Câmara com infestação de ratos. Houve denúncia da população que chegou até o gabinete, nós fizemos a visita juntos e nós percebemos isso. E essa equação, Sérgio, eu acho que ela vai ser respondida, sim, pela atuação do vereador, mas pela participação da população lá no Conselho Municipal de Saúde. As pessoas que têm sinergia com a área de saúde, como nós tivemos com a área da cultura, do esporte e, no meu caso, o desenvolvimento econômico, eu estou propondo aqui uma comissão especial de estudos para analisar a questão do desenvolvimento econômico, né? Ribeirão Preto não tem uma secretaria de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia para conversar no mesmo nível com o órgão do Estado. Nós não temos aqui em Ribeirão. E esse tema é um tema que eu tenho mais facilidade, então eu estou me propondo a trabalhar nele. Mas no âmbito da saúde vai precisar acontecer isso, a sociedade civil organizada ocupar o Conselho Municipal de Saúde para decifrar esse enigma, porque a esfinge... Já existe esse conselho. Ele já existe, é eleito, é recém-eleito inclusive, mas eu não acompanho de perto para saber se a população está ocupando esse conselho quanto deveria. Mas o Conselho Municipal de Saúde deve exigir do poder público municipal, porque é um conselho de direito, que entregue para a população o serviço que está prometendo. Porque a prefeita foi eleita pela população e diz que em 6 meses resolveria o problema da saúde. Nós estamos com 4 anos e 6 meses e não resolveu. E ao que me consta, nós temos um bom secretário da saúde. Então eu também quero resolver esse enigma, essa esfinge que está devorando. Decifra-me ou devoro-te, né? Nós estamos sendo devorados por uma prestação de serviço que não está atendendo. A prefeitura não está entregando para a população o serviço que prometeu e para o qual foi eleito. Está pagando caríssimo. Está pagando caríssimo. De novo, eu falo que o problema de Ribeirão Preto não é falta de dinheiro. Fosse falta de dinheiro, os 130% do IPTU, que pesou nas costas da população, um aumento que eu chamo de extorsivo e de injusto, porque igualou todo mundo com o aumento que teve, resolveu o problema? Não.
nós temos ruas esburacadas, nós temos o DAERP numa situação de calamidade pública, né, já virou caso de polícia, nós temos a saúde com serviço ruim, ou seja, a prefeitura arrecadando muito, mas não entregando o serviço que a população merece e precisa. Análise? Vamos pedir análise. Você viu que todo mundo um olhou para o outro aqui. O que a gente sente é que no primeiro mandato da prefeita Darcy Vera, não é, quando ela veio com todo aquele âmbito, nossa, vamos mudar a cidade de Ribeirão Preto, vamos fazer, é claro, ela trouxe coisas, apresentou projetos, mostrou muitas coisas, sim, mostrou. Quando veio o segundo mandato, que ela venceu aí a eleição e que o mandato começou no começo deste ano, achava-se que o ritmo seria o mesmo, até para melhor, e não houve isso nesses 6 meses que se passaram. Né? O que você acha que aconteceu? Então, eu faço a mesma leitura que você, né? A princípio havia uma grande expectativa, uma esperança de que o governo da prefeita Darcy Vera viesse a ser um governo que atendesse às necessidades da população, que houvesse uma gestão desses recursos para que a prefeitura conseguisse entregar um bom serviço à população. Havia sim essa expectativa, o Partido Verde à época ofereceu apoio à prefeita e não foi isso que aconteceu no decorrer do governo, né? Eu te dou um exemplo de um caso simples que eu tive uma participação direta, que foi a implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Eu era o gerente executivo da FIPASE, a Fundação Municipal, através da qual foi celebrado um convênio com o governo de São Paulo e a USP para a construção do Parque Tecnológico. Durante o governo da prefeita Darcy Vera, esse convênio avançou bastante, mas agora que nós estamos na iminência da inauguração do parque, porque o convênio é o seguinte, a USP deu a área, o governo de São Paulo construiu os prédios e a prefeitura de Ribeirão Preto faria o acesso viário ao parque, né, que somaria quase 2 milhões de reais. E além disso, colocar a sua fundação municipal, que é a FIPASE, como a gestora do parque, que foi uma conquista de Ribeirão Preto. Nós estamos na iminência de um vexame nacional, porque o parque vai ser inaugurado agora em agosto e nós não temos nem o início do acesso viário. Todos fizeram a sua parte. Menos a prefeitura. E nós vamos ver isso daí também em outras áreas. Pega o caso do governo nos bairros. A população se reuniu, teve muita gente que deixou de ir no trabalho para dizer o que a comunidade precisava. A prefeitura disse que estava disponibilizando dinheiro do orçamento para a execução daquele recurso. Chegou a dizer na prestação de contas que o recurso estava disponível, que a obra estava sendo feita. E o que está sendo feito do governo nos bairros? Parece que nem 20%. Que o diga os nossos comerciantes aqui no nosso Mercadão Central, que a prefeitura disse que disponibilizou 300 mil reais que estava no orçamento e sumiu. Não foi feita a revitalização do Mercado Central. Nós temos o camelódromo também. Que vai ser inaugurado agora. Tem um prazo agora. Não, vai ser inaugurado agora, né? Vai ser inaugurado agora, mas durante 4 anos a prefeitura pagou 9 mil reais por mês de aluguel no imóvel que não usou. É um dinheiro que foi pelo ralo. O contribuinte de Ribeirão jogou no lixo, jogou no ralo esse dinheiro. Outro exemplo, Jardim Mário Paiva Arantes, Casa Amarela. Está lá na prestação de contas que ia ser realizado, sumiu o dinheiro. Né? No orçamento do ano passado, a prefeitura deixou de investir 100 milhões de reais. Havia uma previsão de investir 170 milhões e investiu 68. Deixou de investir 100 milhões, dinheiro gasto com despesa. Então a gente percebe, olhando com carinho, que existe uma má gestão dos recursos que o contribuinte de Ribeirão Preto paga. Tudo isso leva então a uma descrença, né? Porque havia uma expectativa positiva, a população acreditou, a classe, nós demos um apoio inicialmente, mas que não se converteu num governo que entregasse para a população um serviço que a população merece e precisa. Bom, nós estamos no final do programa. Qual o recado que o senhor dá para a população, então? Porque eu não sei se eles vão ficar mais crentes ou mais descrentes agora, depois de todo esse relatório. Vão ver a metade do copo cheio ou vão olhar para a metade vazia? Eu não sei qual que vai ser
o resultado dessa entrevista, mas o que o senhor diria para a população? Eu acho que nós não podemos perder a esperança, né, a nossa força de trabalho. De novo, a gente gosta de fazer o trabalho. É evidente que nós temos que cuidar do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa, mas a nossa casa só fica arrumada se a gente cuidar. Então nós precisamos cuidar da nossa cidade, porque se nós cuidarmos da nossa cidade, nós teremos uma coleta de lixo ambientalmente sustentável, nós teremos um transporte público de qualidade que seduza, que estimule a população a usar o transporte público. Eu vejo que não existe outro caminho, que nós precisamos ocupar os conselhos municipais de direito, nós precisamos exigir do político que nós elegemos que ele execute o seu mandato e que, se o nosso candidato não se elegeu, que não é por causa disso que a gente não tem direito de exigir, porque a população paga os impostos, então ela tem uma classe política para cobrar que seja feito, mas eu acredito que nós podemos voltar a fazer política. Se a sua sinergia com o esporte, é com a cultura, é com a saúde, é com a educação, que você se envolva com a tua área, porque aí você vai ter prazer naquilo que você faz. Olha, eu acumulei um conhecimento na área de cultura, acumulei um conhecimento na área da construção civil, eu acumulei um conhecimento na área técnica de resíduos de lixo, eu quero dar minha contribuição nisso. Eu vejo que nós vamos ter que descobrir o prazer de ajudar sem aquela pretensão de mudar o mundo do dia para a noite, mas de dar o passo que é possível. E eu vejo que foi possível refazer o Teatro de Arena, eu vejo que está sendo possível a transparência nas contas das concessionárias na relação com o poder público, no caso do transporte. Eu vejo que é possível a população exigir uma tarifa de ônibus mais justa, um ponto de ônibus com banco e abrigo. Eu vejo que é possível, mas quando nós temos a voz das ruas ajudando a fazer os processos pelos quais nós nos colocamos à disposição para lutar, nós temos muito mais facilidade. Eu convido a população a vir conosco nesse trabalho para que, além de legitimidade, esse trabalho ele exista, ele venha a ser realizado. Ok, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de falar com a população de Ribeirão Preto através da TV Câmara. Obrigado a vocês dois também pela ajuda. E você que ficou conosco até agora, obrigado também. Continue com a nossa programação. Tchau.